Olá, seja bem-vindo ao canal LAV. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, RPG. E que jeito melhor de introduzir RPG no meu canal do que falar sobre a minha criatura favorita? Você já deve ter visto pelo título: dragões. Eu simplesmente adoro dragões, tanto que eles estão presentes em diversas obras e jogos que eu consumo. Entre eles, Magic the Gathering, que eu tenho uns 4 commanders só de dragão. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o Figark, o Tartus, a Tarka, o Ur-Dragão e mais recentemente o meu queridinho, o Urene. Além disso, os dragões também estão presentes no Yu-Gi-Oh! Com o meu deck de dragão branco de olhos azuis e também, na minha maior paixão, o RPG, um joguinho chamado Dungeons and Dragons. Nesse vídeo eu vou falar sobre os dragões cromáticos, ou seja, os 5 tipos de dragão. E alerta de spoiler, os dragões cromáticos não são lá muito bonzinhos. Esse vídeo vai ter uma parte 2 no qual eu vou falar sobre os dragões metálicos que são mais de boa. Então, se você também é fanático por dragões, RPG ou simplesmente gostar desse vídeo, já deixa o like aí embaixo, compartilha com algum amigo e vamos embora. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre de onde surgiu o mito dos dragões. Não dá para saber exatamente quando, mas alguns historiadores apontam para 10 mil anos antes de Cristo na antiga Babilônia, com a deusa Tiamat. Existem várias lendas sobre Tiamat dando à luz a serpentes e dragões. Por isso, ela é considerada por muitos como a mãe dos dragões. Não, você não. Ok, mas por que culturas diferentes espalhadas ao longo de milhares de anos e por milhares de quilômetros na antiguidade têm histórias tão semelhantes sobre criaturas gigantes que cuspiam fogo? Bom, uma das respostas são fósseis de dinossauros. Não só de dinossauros, mas de mamutes e outros animais grandes também. Os antigos achavam esses ossos, viam crânios gigantes com caudas compridas e longas colunas vertebrais, e eles chegavam à conclusão de que, nossa, isso só pode ser uma criatura gigante, um lagartão. Inclusive, uma curiosidade, eles viam o crânio de mamutes, eles viam que, sabe, esse buraco aí é onde ficaria a tromba, e eles acharam que é um ciclopes. Foi daí que surgiu o mito, inclusive. E também, maremotos, tempestades e erupções vulcânicas eram atribuídos à fúria divina, ou nesse caso, uma fúria dracônica. Mas vamos lá, né? Você veio aqui para ouvir falar sobre dragões e D&D, então vamos nessa. Na cosmologia de D&D havia um dragão primordial, Asgorath, às vezes chamado de Io também. Ele é o criador dos dragões, e todos eles podem traçar sua descendência até ele. Não existem muitos detalhes sobre ele, então não dá para saber se foi em um conflito cósmico ou se foi de própria vontade. Mas Asgaroth se dividiu em duas metades, uma ordeira e a outra caótica, uma Tiamat e a outra Bahamut. Esses dois são os dois deuses cultuados por dragões. Eles não se dão muito bem, porque enquanto Bahamut é a justiça, a nobreza, esse lado bondoso dos dragões, Tiamat encarna toda a tirania, fúria e soberania dos dragões. Se você foi agraciado com a existência da saudosa TV Globinho, nossa, cresceu uns 3 fios brancos na minha barba aqui. Se você foi agraciado com a presença da TV Globinho nas suas manhãs de infância, o nome Tiamat deve ter te despertado algumas lembranças. Afinal de contas, naquele desenho antigo que passava, Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, Tiamat aparecia com alguma frequência, e ela sempre metia medo no vilãozão da história, o Vingador. Ela aparece como um dragão de 5 cabeças, uma para cada tipo de dragão cromático: vermelho, azul, branco, preto e verde. Fiquem abaixados, é Tiamat! É o Vingador! Não! São os dois! Nós temos que sair daqui. Tiamat, você encontrou seu mestre? Não tenho nenhum mestre. E agora, para onde vamos? Ela é uma deusa tirânica, que não perdoa nenhuma ofensa, real ou imaginada. Em algumas versões, em algumas
edições passadas de D&D, ela caiu na porrada com vários deuses e devorou panteões inteiros. Então ela é muito, muito poderosa. Assim, se algum dia você tiver o azar de estar jogando D&D e encontrar com Tiamat, foi bom te conhecer. Isso quer dizer que o mestre te odeia bastante e ele já estava afim de narrar outra mesa. Mas Tiamat tá de boa. Ela reside em Avernus, que é o inferno de D&D. E, bom, ela não tem planos de sair de lá em nenhum momento do futuro próximo, então nós temos um tempinho ainda. Bom, mas se a deusa é assim, imagine os seguidores dela. Bom, é muito fácil você ficar arrogante sendo um dragão. Imagina que você é um ser tão poderoso que apenas os deuses estão acima de você, e que a origem da sua raça é tão antiga que pode remontar até mesmo o antes do universo. E os dragões são especialistas em arrogância. Eu vou começar essa lista falando sobre o dragão azul. Eu vou tentar seguir o sistema de alinhamento. Além da coloração característica, o dragão azul pode ser identificado por um chifre no focinho e uma fileira de espinhos atrás do pescoço. Todos os dragões adoram juntar tesouros, e o tesouro favorito de um dragão azul são safiras. Provavelmente porque, bom, safiras devem lembrar um dragão azul da coisa favorita do mundo deles, eles mesmos. Se você já jogou algum jogo online, você deve reconhecer o termo Fighting. Basicamente consiste em você bater no seu inimigo e ir se afastando. Aí ele tem duas opções: ou você vai atrás do seu inimigo e ele continua correndo para longe, ou você tenta fugir dele e ele vem para cima te batendo, enquanto mantém a distância. É mais ou menos assim que um dragão azul luta. E você tenta descansar, ele vem para te bater. Se você vai atrás dele, ele voa para longe e volta quando você estiver descansando. É bem irritante isso. Todos os dragões têm o que a gente chama de arma de sopro, que é basicamente o elemento que eles cospem. No caso do dragão azul, eles cospem ereticidade, uma verdadeira tempestade de raios. O próximo da nossa lista é o dragão verde. Eles têm uma mandíbula encurvada e uma crista que vai descendo até a nuca. De todos os dragões, esse é o que tem a mente mais semelhante ao ser humano. Eles são mentirosos, enganadores e manipuladores. Esses caras aqui são especialistas em corromper outros seres vivos. Tanto que o seu tesouro mais precioso são vítimas, pessoas que eles conseguiram enganar, prender, corromper e manipular. Suas vítimas preferidas são elfos, já que elfos vivem em florestas e esse também é o local onde dragões verdes costumam fazer o seu covil. Se eles conseguirem corromper um elfo à sua vontade, ótimo, mas caso não consigam, bom, elfos também são ótimos aperitivos para um dragão. A arma de sopro de um dragão verde é um gás venenoso que pode levar a vítima à morte em segundos. Ele nunca vai tentar matar todos os inimigos de uma vez. Ele sempre vai se deleitar com um medo nos olhos das pessoas quando vem o dragão verde se aproximando. E depois que ele consegue destruir metade de um grupo, bom, ele vai tentar convencer os outros de que é melhor se render e servi-lo do que encontrar um fim, assim como seus companheiros. O próximo da lista é o dragão branco. Eles são os menores, porém mais selvagens de todos os dragões cromáticos. Eles vivem no alto de montanhas frias e isolados, também em geleiras e em cavernas encavadas no gelo. Eles só comem comida congelada, que no caso é qualquer aventureiro que foi tolo bastante de tentar entrar em seu território. Embora não sejam muito inteligentes, eles compensam isso com brutalidade. Porque, bom, eles estão na região mais fria e mais isolada do mundo. Além dos dragões, existem os gigantes de gelo, que constantemente batem na porta deles e exigem uma luta. Além de outras criaturas gigantes que você esperaria encontrar numa região tão fria. Como você já deve ter imaginado, a arma de sopro deles é um raio congelante, que eles usam para se livrar de inimigos perigosos ou simplesmente congelar a comida para mais tarde. O tesouro favorito de um dragão branco são diamantes. E eles têm a mania irritante de congelar os seus tesouros usando sua arma de sopro. Então, vamos supor que por um milagre você conseguiu matar um dragão branco. Parabéns! Agora você vai passar algumas horas quebrando gelo com uma picareta para conseguir alcançar o tesouro dele, já que ele congelou tudo debaixo de uma parede de gelo com a grossura de um tanque. E agora, o dragão negro. Dragões negros possuem olhos afundados e narizes grandes, lembrando bastante uma caveira. Além disso, eles possuem um par de chifres encurvados para baixo. Quanto mais velho um dragão negro, mais corroído sua face vai ficando. E ele vai ficando cada vez mais com uma aparência de morto-vivo. Todos os dragões cromáticos são malignos, mas os dragões negros são verdadeiramente odiosos. Empatia, gentileza e misericórdia.
Essas 3 palavras são piadas para um dragão negro. Ele vai atrás de vítimas fracas. Por quê? Bom, porque é mais fácil. Eles gostam de brincar com suas vítimas de maneira sádica, dando a impressão de que elas vão conseguir escapar apenas para encontrarem a morte de uma maneira muito, muito brutal. O covil dessa espécie está repleto de ossos, de armas e estandartes de reinos há muito caídos, às vezes pelo próprio dragão. Eles adoram se cercar de decadência e de lembretes de que sua crueldade não tem limites. Então, um dragão negro invadiria um reino, destruiria tudo e levaria armaduras, pessoas e outras coisas para lembrar do quão cruel ele é. O covil de um dragão negro fica no pântano mais nojento e asqueroso que você conseguir imaginar, cercados de kobolds, homens lagarto e outras coisas que, abre aspas, aceitaram servir ao dragão negro. A arma de sopro de uma criatura dessas só podia ser algo igualmente maligno, um sopro de ácido que ele usa para derreter as vítimas parcialmente antes de devorá-las, causando o máximo de dor possível. E por fim, temos esse cara aqui, que simplesmente tá na capa do jogo, então ele deve ser pouco importante, né? Você já assistiu O Hobbit, A Desolação de Smaug? Se sim, você já sabe tudo o que precisa saber sobre o dragão vermelho. Na verdade, todos os elementos mais clássicos associados a dragões vêm dessa espécie. Eles são grandes, vermelhos e possuem um par de chifres curvados para trás, asas imensas e a capacidade lendária de cuspir fogo. Vamos ver os outros elementos de um dragão vermelho. Mora numa montanha com pilhas e pilhas de ouro e acreditam que tudo nesse mundo pertence a eles, até mesmo outros dragões. Eles são tão fixados em seu tesouro que eles conseguem perceber até mesmo se uma moedinha tiver sido roubada. E se alguém tiver sido tolo o suficiente para roubar de um dragão vermelho, bom, a reação mais racional dele vai ser queimar todas as cidades em volta, possivelmente um país inteiro. Afinal de contas, dessa maneira, uma hora ou outra ele vai conseguir achar o culpado, né? Talvez o único elemento que você ainda não conheça sobre os dragões vermelhos é que eles adoram se manter informados sobre eventos recentes. Então, a principal maneira que um dragão vermelho vai usar para obter essas informações vai ser contratar espiões para principalmente espionarem outros dragões vermelhos, já que eles curtem esse lance de rivalidade. Mas não importa o quão poderoso seja um dragão, nem mesmo eles vivem para sempre. Ou será que não? Dragões que sejam particularmente temerosos à morte, ou que simplesmente amam a si mesmos demais para permitir simplesmente desaparecer, podem acabar se tornando um Dracolich, usando outra referência da cultura pop. Lembra quando o Lord Voldemort retirou um pedaço de sua alma, colocou em um objeto, e enquanto esse objeto existir, ele não pode morrer? Bom, isso é um Lich. Agora, o nosso dragão hipotético ameaça, quer dizer, convence um grupo de bruxos e feiticeiros a criar uma mistura tóxica que vai matá-lo, e depois de sua morte, esses bruxos vão prender a alma poderosa de um dragão a uma gema e reanimar os seus ossos como um Dracolich. Agora, como um morto-vivo, eles não sentem fome, sono, dor ou tristeza. E a sua arrogância, que já era grande, agora é ainda maior, já que eles acreditam que são mais do que um dragão e mais do que um morto-vivo. Afinal de contas, eles são os dois. Um Dracolich ainda vai possuir algumas escamas e pedaços de carne presos ao seu corpo. E agora ele é ainda mais poderoso do que um dragão comum, de fato, já que ele tem as imunidades de um morto-vivo, mas também as suas vulnerabilidades. Bom, esse é o final do vídeo sobre os dragões cromáticos. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses 5 dragões é o seu favorito e qual deles você mais teria medo de enfrentar. Como eu falei, essa é só a parte 1. Vai haver uma parte 2 sobre dragões metálicos e Bahamut, então já se inscreve aí para você não perder esse próximo vídeo. Esse é o canal LAV. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.